the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao canal Apostolado São José. Eu me chamo Antônio Medino. Bem, pessoal, esse vídeo tem como objetivo responder a seguinte pergunta: em qual país o comunismo deu certo? E por que esse vídeo tem essa proposta de responder a essa pergunta? Porque eu vejo muitos que se dizem conservadores, tradicionais, afirmando que o comunismo não deu certo em país nenhum, porque acaba com a liberdade, as liberdades individuais, vem a fome, vem perseguições sobretudo religiosas, e questões análogas, inversão de valores e por aí vai. Aí diz, tá vendo? Com base nessas premissas, eles afirmam, tá vendo? Não deu certo por isso. Fome, inversão de valores, perseguições religiosas, perseguição estritamente ao cristianismo. Então não deu certo. Quando na verdade é isso o objetivo do comunismo. O comunismo não tem como objetivo trazer a paz de Cristo. Não tem como objetivo fazer uma interpretação correta da realidade. Não, é mudar o mundo. É fazer inversão de valores. É trazer guerras. Trazer a destruição do próprio indivíduo. Isso é o objetivo do comunismo. E está dando certo, não apenas no Brasil, mas no mundo inteiro. Pode haver 3 ou 4, 5 apenas países que são, digamos assim, comunistas na sua Constituição. Mas ideologicamente, politicamente, no meio artístico, no meio, digamos, filosófico atual, é comunismo puro no mundo inteiro. E eu vou provar, ou melhor dizendo, vou demonstrar neste vídeo. E é por isso que eu quero falar para vocês que parem de fazer a pergunta errada. A pergunta correta é: por que o comunismo está dando certo no mundo inteiro? E não é se o comunismo deu certo. Em qual país o comunismo deu certo? Não. A pergunta correta é: por que o comunismo está dando certo? E assistindo a esse vídeo, vocês vão compreender por que está dando certo. Acompanhe então. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao canal Apostolado São José. Eu vou demonstrar aqui para vocês que o comunismo ele está dando certo no mundo inteiro, porque muitos perguntam, aliás, muitos fazem a seguinte pergunta: onde é que o comunismo deu certo? E eu respondo: em vários países, está dando certo no mundo inteiro. Por quê? Porque muitas pessoas, sobretudo conservadores, pessoas que se dizem tradicionalistas, ficam afirmando que o comunismo não deu certo em país nenhum. Mas isso não é verdade. Porque se você for perguntar aos comunistas onde deu certo, eles vão dizer. Por exemplo, o comunismo atualmente, na sua forma integral, como política de Estado mesmo, constitucional, tem a China, tem a Coreia do Norte, tem Cuba, e entre outros países aí que a gente vai ver aqui. Quando eu falo no sentido de país, como política de Estado e constitucional, não apenas ideológico. Então, se você perguntar, por exemplo, aos nossos governantes de esquerda, por exemplo, Lula e Dilma, o caso da Venezuela agora, por exemplo, eles não vão dizer que lá está dando errado, pelo contrário, eles vão dizer, lá é uma democracia, lá está dando certo.
Nenhum comunista vai dizer que o país dele, onde eles governam, está dando errado. Pelo contrário, está dando certo. E eu vou mostrar para vocês por que o comunismo está dando certo no mundo inteiro. Bem, vamos por partes. Eu vou começar, pessoal, com um documento católico, na verdade, com a visão do Papa Leão XIII, que teve no dia 13 de outubro de 1884. Vou aqui apenas sintetizar o que ocorreu. Por exemplo, estou aqui nesse site, Diocese de Porto Nacional, e aqui ele faz uma síntese do que ocorreu. Vou ler aqui para vocês na íntegra. Aliás, na íntegra não, apenas uma parte aqui. Abre aspas. Será que chegamos ao paroxismo do grande combate entre o céu e o inferno? Isso nós não podemos afirmar, porém, grandes escândalos foram revelados nesses últimos meses, que não podem ser explicados a não ser por uma ação acordada entre os demônios. Lembremos-nos da visão recebida pelo Papa Leão XIII, no dia 13 de outubro de 1884, 33 anos antes do grande milagre do Sol em Fátima, em 13 de outubro de 1817. Após a visão, o Papa se precipitou ao seu escritório, sem dar a menor explicação a seus próximos, que o viram completamente empalidecido. Imediatamente compôs a oração a São Miguel Arcanjo, com a instrução de que fosse rezada pelo mundo afora após cada missa, que por sua vez, essa ordem aqui foi desobedecida. Hoje, sobretudo com essa missa falsa, essa missa nova, isso aqui não se tem. Vou dar continuidade. Mais tarde, o Papa Leão XIII deu seu testemunho. Após a missa, prestes a sair do pé do altar, de repente ouvi duas vozes. Isso aqui é ele falando, relatando. Uma amável e gentil, a outra gutural e áspera. A voz gutural, a voz de Satanás, em seu orgulho, ostentava a Nosso Senhor. Eu posso destruir sua igreja, Satanás falou para Cristo. A voz suave de Nosso Senhor disse, então pode ir em frente e faça-o. Satanás continuou, para fazer isso eu preciso de mais tempo e mais energia. Presta atenção, mais tempo e mais energia. E Nosso Senhor respondeu, quanto tempo você precisa e quanta energia? Satanás respondeu, entre 75 a 100 anos, e quero maior poder sobre aqueles que se entregam a meu serviço. Ficou bem claro? Ou seja, o que Satanás quer? Mais tempo e mais energia e mais poder sobre aqueles que estão ao seu serviço. Ou seja, existem milhares de pessoas, milhares de governantes a serviço de Satanás. E ele pediu mais poder a Deus, para que ele, aliás, mais energia para obter mais poder ainda sobre essas pessoas. Deu para compreender? Isso aqui é bem interessante, por quê? Porque isso foi em 1884, já prestes às grandes revoluções. Por quê? As revoluções que eu falo são essas revoluções modernistas. E é interessante isso aqui, para a gente nos situar, que o Satanás foi o primeiro revolucionário, foi o primeiro a se opor a Cristo, a se opor a Deus, e foi precipitado aqui na Terra, e por sua inveja entrou no mundo o pecado, ele fez Adão e Eva pecarem, e até hoje a gente carrega a mancha do pecado original. É bem interessante, eu procurei isso aqui em vários sites, esse relato é difícil de encontrar, encontrei em dois, nesse aqui, o relato é semelhante sobre isso, que nesse site, que é o site Santuário, vou deixar na descrição do vídeo, e fala o seguinte sobre essa visão específica. Abre aspas, isso aqui é
o Papa Leão XIII relatando. Ele diz o seguinte: vi demônios e ouvi seus gritos, suas blasfêmias, sua zombaria. Ouvi a voz sinistra de Satanás desafiando Deus, dizendo que ele poderia destruir a igreja e levar o mundo inteiro para o inferno se tivesse tempo e poder suficientes. Satanás pediu a Deus permissão para 100 anos para poder influenciar o mundo como nunca havia sido capaz de fazer antes. Fecha aspas. Ou seja, aqui é mais sintético, mas o relato é o mesmo. É essencialmente o mesmo. Eu tentei aqui no site do Padre Paulo Ricardo, mas como vocês veem, tem que ser aluno, né? Tem que ter grana para ver. Isso aqui é um relato bem interessante, que vale muito a pena se vocês pesquisarem. Bem, e depois desse tempo, a gente vai ver que o Satanás praticamente já tinha cartas na manga. Eu vou mostrar para vocês aqui os servos de Satanás, os principais servos de Satanás no campo da política, filosofia e no campo artístico, para vocês perceberem que o comunismo ele está se alastrando pelo mundo inteiro, Inclusive em 1917, quando Nossa Senhora afirmou que os erros da Rússia iriam se espalhar pelo mundo e deu essa missão à igreja para consagrar a Rússia, a igreja não obedeceu. É complicado. E a gente vai ver como que isso aí se deu. Vamos por parte. Vou logo começar por esse servo aqui de Lúcifer, que é o tal do Aleister Crowley. Esse servo do Satanás, ó, em 1875, ele nasceu e morreu em 1947. Esse aqui é o servo de Satanás para o campo artístico. Ele recebeu, digamos assim, digamos assim, não sei se eu vou dizer, muitas conselhos, digamos assim, muitas instruções, melhor dizendo, do Lúcifer, de como ele devia agir, como ele devia se comportar, não apenas isso, mas as obras deles, como que deveria ser a obra desse satanista, o conteúdo dele para influenciar a humanidade no campo artístico. E a gente vai ver aqui, por exemplo, só numa parte aqui, vou ler só uma parte aqui para vocês entenderem aqui, ó. Aleister Crowley, nascido no dia 12 de outubro de 1875 e morreu em 1947. Foi um membro da Ordem Médica da Aurora Dourada e influente ocultista britânico, responsável pela fundação de uma doutrina ou filosofia, dependendo do ponto de vista, que batizou de telema. O que é o telema, pessoal? Vamos ler aqui esse telema rapidamente. Aqui, ó, telema. É uma filosofia religiosa baseada em um postulado de mesmo nome, adotado como princípio fundamental por algumas organizações ocultistas, desenvolvida no início de 1900 por Aleister Crowley, um escritor inglês e mago cerimonial. A lei do telema é: faz o que tu queres, há de ser o todo da lei. O amor é a lei, amor sob vontade. Vamos voltar lá. Aí a gente lembra de quê? Um dos maiores, digamos assim, expoentes aqui no Brasil, se não o maior, juntamente com o tal do Paulo Coelho, aqui no Brasil. O Raul Seixas. Raul Seixas tem uma música sobre isso, chamada Sociedade Alternativa, que na letra diz o seguinte, aqui, ó: viva, viva, viva a sociedade alternativa. Viva o que tu faz o que tu queres, há de ser o todo da lei.
todo homem, toda mulher é uma estrela. Estrela é essa, ou seja, um servo de Satanás. E diz mais, está aqui, ó. O número 666 chama-se Aleister Crowley. E repete aqui, ó. Viva a sociedade alternativa. Faz o que tu queres, há de ser o todo da lei. Que sociedade alternativa é essa? É a sociedade oposta à sociedade proposta por Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, é uma oposição ao reinado social do nosso Senhor Jesus Cristo. E que de fato está impregnado no mundo. Você pode fazer o que quiser, você pode ser o que quiser. Ou seja, isso começou com esse servo de Satanás. E tá aí, você pode ser homem, pode ser mulher, você pode ser o que você quiser. Você quer ser uma árvore, é como diz o Telema, faz o que tu queres, é o todo da lei. Nada é por acaso, pessoal. E tem outra música de Raul Seixas, chamada A Lei. Deixa eu ver aqui, tá aqui, ó. Todo homem tem direito de pensar o que quiser, todo homem tem direito de amar quem quiser. Todo homem tem direito de viver como quiser. Todo homem tem direito de morrer quando quiser. Aí ele diz o seguinte: direito de viver pela sua própria lei. Depois vocês olhem aí essa música. Mas essa música aqui é uma apologia a Satanás. Tem uma outra música que eu iria colocar aqui, mas não deu. Quer dizer, eu esqueci de colocar. Uma música daquela cantora Ivete Sangalo, que ela fala até sobre a minha sorte grande foi você cair do céu, minha razão verdadeira, alguma coisa desse tipo. Tem uma parte aqui da música de Raul Seixas, que ele fala sobre felicidade. Aqui, viva a sociedade alternativa. A lei do forte, essa é a nossa lei e a alegria do mundo. Deu para entender, pessoal? Ficou claro? Deu para entender? A câmera de vez em quando aqui dá um problema, mas eu espero que vai dar, eu acredito que vai dar. Isso é no campo artístico. Aí quando a gente vai olhar a questão do Aleister Crowley, a gente olhando lá embaixo aqui sobre essa página, nós temos aqui, deixa-me ver, influência do rock na cultura popular. Aqui, ó. Socialmente, Crowley se tornou conhecido devido às referências feitas a ele no rock and roll dos anos 60 e 70. Não é à toa que foi nessa década que foi criada, se eu não me engano, a primeira igreja satanista nos Estados Unidos. Não me recordo qual é o estado. Eu sei que atualmente ela está em Nova York, mas eu acho que foi na Flórida ou na Califórnia. E esse ano aqui também é o período do Concílio Vaticano II, esse falso concílio que abriu aí as portas para essa falsa igreja e que ocultou a verdadeira igreja. Nada é por acaso, pessoal. Nada é por acaso. E continua. Pelas bandas Led Zeppelin, Rolling Stone, Iron Maiden, Beatles, Black Sabbath e pelos cantores Bruce Dickinson, Ozzy Osbourne, David Bowie, sei lá o nome desse satanista aqui, Raul Seixas e John Frusciante. E continua. Os primeiros a citar Crowley em sua obra foram os Beatles. Não é à toa. Tá até aqui o disco onde tem é, o. Isso aqui é um disco dos Beatles, onde tem realmente a foto aqui, ó, do Aleister Crowley. Vamos voltar lá. Deixa eu ver aqui se apertando aqui aparece o disco deles. Não aparece o disco total, mas é um disco, vocês pesquisem aí. Tem um disco realmente que é esse disco aqui. Deixa eu ver. Isso aqui. Deixa eu ver aqui se dá para encontrar.
Aqui, ó. Isso aqui é a capa do disco dos Beatles. E aqui é o Aleister Crowley, onde ele faz uma... Destaca aqui a imagem dele. Mas é isso aí, para vocês terem uma ideia. E os Beatles foi quem revolucionou a música pop no mundo inteiro, popularizou e levou esse estilo satânico para o mundo inteiro. Ou seja, nada é por acaso. Aqui no Brasil, o maior expoente foi o Raul Seixas, como vocês viram através dessas músicas. Deixa-me ver aqui outra coisa. Aqui pronto, eu acredito que aqui já dá para vocês compreenderem a influência do Aleister Crowley, desse servo de Satanás, na arte, no campo da música. E influenciou, pessoal, não apenas na música, mas em toda a arte, em toda. Sim, pessoal, desculpas, me ausentei aqui rapidamente, mas vamos voltar aqui. Eu acredito que sobre essa questão artística dá para a gente ter uma ideia dessa influência do Aleister Crowley na música e na arte também. Se vocês virem aí, tem um artista aí, satanista, no campo da arte, performática, esqueci o nome dela, mas ela é lá, se eu não me engano, do leste europeu ali. E ela faz muito sucesso, ela é muito semelhante a esse estilo do Aleister Crowley. Faz o que tu quer, ela é o... Essa arte performática é justamente isso. Você fazer o que quiser, qualquer porcaria é arte. Uma casca de banana vira uma arte, ou seja, faz o que tu queres. Ou seja, é o próprio Satanás influenciando essas pessoas. Agora vamos para o campo aqui da filosofia. Quem foi o maior servo de Satanás no campo da política e da filosofia foi esse aqui, Karl Marx. É ele que detém a maior influência hoje no campo político, filosófico, não apenas enquanto política de Estado do mundo inteiro, mas também como influenciador acadêmico. O mundo inteiro vive sobre a égide desse tal de Karl Marx, um verdadeiro servo de Satanás. Recebeu as instruções direitinhas do Satanás. Vamos só um pouco aqui sobre a história aqui desse indivíduo satanista, comunista. Ó, comunismo, satanismo, socialismo é a mesma coisa, faz o mesmo, parte do mesmo pacote. Aqui, só a respeito da vida dele um pouquinho aqui, ó. Em 1843, a Gazeta Renana foi fechada após publicar uma série de ataques ao governo prussiano. Isso aqui é uma gazeta onde ele trabalhava. Tendo perdido seu emprego de redator-chefe, Marx mudou-se para Paris. Lá assumiu a direção da publicação. Isso aqui é em alemão, não sei, mas diz Anais Franco-Alemães. E foi apresentado a diversas sociedades secretas de socialistas. Antes ainda da sua mudança para Paris, Marx casou-se no dia 19 de junho de 1843 com Jenny von Westphalen, a filha de um barão da Prússia, com a qual mantinha noivados desde o início de seus estudos universitários, noivado que foi mantido em sigilo durante anos, após as famílias Marx e Westphalen, sei lá, não concordavam com a união de ambos. Aí aqui fala um pouco sobre quantidade de filhos dele, pá, pá. Aí vamos voltar aqui, vamos mais aqui para uma parte. Aqui foi aqui é sobre a morte dele, aqui, ó. Muitos dos amigos mais próximos de Karl Marx prestaram-lhe homenagem no seu funeral, incluindo William Liebknecht, sei lá, esse nome importado. E tem aqui Friedrich Engels. Este pronunciou as seguintes palavras, ou seja, o Engels, que é o principal companheiro e financiador das ideias satanistas dele. Se a gente for dar uma analisada, Engels e Karl Marx é muito semelhante àquela passagem das Escrituras do Antigo Testamento entre Moisés e Arão. Por quê? Porque Moisés era o profeta
e Arão é aquele que o ajudava na missão. Semelhantemente aqui, o profeta aqui do Lúcifer é o Karl Marx, só que ele precisava de financiamento, de alguém que o ajudasse, e foi o Engels, companheiro dele. O Satanás imita tudo, só que inverte a situação. E o Engels fala o seguinte: Marx era, antes de tudo, um revolucionário. Sua verdadeira missão na vida era contribuir, de um modo ou de outro, para a derrubada da sociedade capitalista e das instituições estatais por estas suscitadas, contribuir para a libertação do proletariado moderno, blá blá blá, tudo blá blá blá, tudo linguagem aqui para ludibriar as pessoas. Ou seja, o comunismo, essa ideia de igualdade social, de todo mundo igual, é uma estratégia de Satanás. Por quê? Porque Satanás, ele quis se tornar igual a Deus. Esse foi o pecado dele. Quis se tornar igual a Deus. Então, ele fala para todo mundo, ó, todo mundo é igual, nós podemos ser iguais. Faz o que tu queres, porque todo mundo é igual, você é o seu próprio Deus. O comunista, assim como o humanismo, que tem, digamos assim, comem ali da mesma, comunismo, humanismo, naturalismo, comem do mesma fonte, de Satanás. Tudo farinha do mesmo saco, para as pessoas terem que compreender isso. E é isso que está hoje na base da sociedade. Comunismo, naturalismo, humanismo, liberalismo, tudo farinha do mesmo saco. Modernismo, tudo estratégia de Satanás. Só que o modernismo mistura tudo. É uma síntese de toda a porcaria toda. E aqui tem uma parte no final que é bem interessante. Ó. Em 1954, o Partido Comunista Britânico construiu uma lápide com o busto de Karl Marx sobre sua tumba, até então de decoração muito simples. Na lápide estão escritos o parágrafo final do Manifesto Comunista: proletário de todos os países, univos, e um trecho extraído das teses sobre Feuerbach. Os filósofos apenas interpretaram o mundo de várias maneiras, enquanto que o objetivo é mudá-lo. Deu para compreender? Por quê? Para o satanista, para Karl Marx, ele não pode interpretar o mundo. Ele não quis fazer isso. Ele quis mudar o mundo. Por quê? Porque o mundo como está foi dado por Deus. Mas ele quer mudar esse mundo. Ele não quer interpretar como os filósofos fizeram. Platão, Aristóteles, os filósofos cristãos, como Santo Agostinho, São Tomás de Aquino e muitos outros, que, com sua inteligência, com sua razão natural, busca compreender o mundo, interpretá-lo, com a ciência da razão natural. Mas para ele não, ele tem que mudar. Porque o Satanás nunca se conforma com aquilo já estabelecido. Deu para compreender? E é esse satanista Karl Marx que tem mais influência no mundo, hoje no campo político, econômico, social. Não é à toa que vocês verem aí essa Olimpíada, tudo tem influência disso aqui e de seus seguidores. Bem, pessoal, retornando, deu um problema aqui na câmera, faz um tempo que eu estou pretendendo fazer esse vídeo, só que está dando muito problema, não sei porquê. E faz um tempo que eu baixei esse artigo aqui de uma autora chamada Marisa Lobo, que é bem interessante, é um artigo chamado Karl Marx Satanista Confesso. Busquei recentemente esse artigo na internet, não achei, mas eu tinha baixado ele, tinha copiado e está aqui, depois eu posso disponibilizar para vocês. Tem umas partes aqui que eu grifei, ficou bem interessante, por exemplo, esse aqui é um poema escrito por Karl Marx chamado A Donzela Pálida, onde ele diz o seguinte, abre aspas, assim eu perdi o direito ao céu, sei disso perfeitamente. Minha alma, outrora fiel a Deus, está destinada ao inferno.
Não é necessário qualquer comentário. Marx começa com ambições artísticas, que é um comentário da autora. Aí seus poemas e dramas são importantes para revelar o estado de seu coração, de seu espírito, mas, não tendo valor literário, não receberam qualquer reconhecimento. Marx abandonou a poesia por um ideal revolucionário em nome de Satanás, contra uma sociedade que não apreciou seus poemas, uma tradição judaica que o rejeitou. Começou então, nessa fase, uma rebelião total contra Deus. Ele disse: eu nutro ódio contra todos os deuses. Sua filha Eleanor escreveu um livro chamado O Mouro e o General, Recordações de Marx e Engels. E diz o seguinte: neste livro ela conta as histórias horripilantes que ele contava amedrontando suas duas irmãs pequenas, sempre com conteúdo satânico, histórias de pacto com o demônio. Aqui, ó, o biógrafo de Marx escreve: pode haver muitas poucas dúvidas quanto ao fato de que aquelas histórias intermináveis eram autobiográficas. Ele tinha o ponto de vista do diabo quanto ao mundo e à maldade do diabo. Às vezes, ele parecia reconhecer que estava executando obras do mal. Marx, segundo o autor do livro, era Karl Marx um satanista? Odiava todos os deuses. Odiava qualquer conceito de Deus. Desejava ser o homem que iria expulsar Deus. O socialismo foi uma isca utilizada para induzir proletariados e intelectuais a aceitarem esse ideal demoníaco. Quando os soviéticos, em seus primeiros anos, adotaram o slogan "Vamos expulsar os capitalistas da terra e Deus do céu", estavam simplesmente cumprindo o legado de Karl Marx. Karl Marx não era ateu e sim satanista. Afirma o autor: era Karl Marx um satanista? É essencial afirmar enfaticamente que Karl Marx e seus colegas, enquanto antideus, não eram ateus, como os marxistas atuais descrevem a si próprios. Isto é, enquanto denunciavam e ultrajavam abertamente a Deus, odiavam Deus em quem não acreditavam. Sua existência não é posta em dúvida. Sua supremacia, sim. Ou seja, Karl Marx acreditava em Deus. Ele só não queria ficar sob o poder de Deus, obedecer a Deus. Ele odiava a Deus. Aí depois vocês podem ver, isso aqui é tudo sobre ele, mas tem a mesma entonação. Tem uma parte aqui que eu acho que eu grifei no final, que diz o seguinte: o jornal soviético, em 14 de 2 de 73, acrescenta nova e irrefutável prova das ligações entre o marxismo e o satanismo. O jornal russo descreve como os comunistas militantes sob o regime czarista tumultuavam as igrejas e zombavam de Deus. Para este fim, os comunistas usavam uma versão blasfêmia do Pai Nosso, que eu não ouso aqui pronunciar aqui. O objetivo principal do comunismo em conquistar novos países não é estabelecer novo sistema social ou econômico, e sim zombar de Deus e louvar Satanás. É isso, pessoal. Isso aqui é a pura realidade. E muitas pessoas ainda se perguntam: será que o comunismo deu certo? Claro que está dando certo no mundo inteiro. Você tem que analisar pelo objetivo dele. Qual é o objetivo do comunista, do satanista? Não é se opor a Deus? Não é inverter a ordem criada? E o que é que a gente vê hoje no mundo aí? No mundo inteiro? Não é a inversão de valores? Não é a inversão do que já está estabelecido? Nós não temos mais, praticamente em país nenhum, um governo regido por leis cristãs, onde tenha na sua Constituição leis cristãs. Inclusive, após esse Concílio Vaticano II, que de concílio não teve nada, praticamente eles, após esse concílio,
os antipapas, os falsos papas, que se seguiram, proibiram que os países, nos países, tivessem na sua Constituição qualquer coisa cristã. Abriram, praticamente, autorizaram essa questão da liberdade religiosa. E por aí vai, pessoal. Isso aqui é bem interessante, esse artigo aqui do Globo, que diz o seguinte: 2 décadas após a queda do muro, falando do Muro de Berlim, o comunismo se mantém vivo como utopia. Ou seja, o comunismo não é uma utopia, é uma realidade. Aí ele afirma que só existe 5 países aqui, ó, por exemplo, vou ler aqui para vocês. A queda do Muro de Berlim foi um momento muito simbólico do fim do comunismo na Europa, mas não acabou com o comunismo no mundo, explicou o cientista político britânico Ark Brown, professor da Universidade de Oxford e autor da Ascensão e Queda do Comunismo, livro de quase 800 páginas que deve ser lançado em breve no Brasil. Já foi lançado. Existem 5 países comunistas no mundo atual: China, Vietnã, Laos, Coreia do Norte e Cuba, disse em entrevista ao G1. Esse artigo aqui é de 2009. Ou seja, pessoal, o comunismo, enquanto estratégia, precisava sim de países, digamos assim, de uma nação para servir como modelo, para servir como protótipo. Mas uma vez que já foi estabelecido, suas ideias foram postas em prática, não precisa mais, digamos assim, um país que se diga comunista na sua Constituição. Basta ter nas suas ideias. O que é que a gente vê aqui no nosso país, no Brasil, onde Lula, como é que se diz, apresentou ao nosso Congresso um, um ministro, um candidato a ministro da nossa Suprema Corte, onde Lula se gabava de que tinha indicado um ministro comunista. E o nosso Congresso aprovou. Ou seja, o nosso Congresso, o nosso Poder Executivo e Judiciário é comunista. Deu para compreender? Estão aí, estão sobre a égide. Essa é a realidade. E as pessoas ainda perguntam: será que no Brasil o comunismo vai dar certo? Está dando certo, pessoal. Olhem aí nas escolas. Se é permitido rezar Pai Nosso? Se é permitido qualquer atitude e atividade cristã? Não. Agora, satanista pode. Deu para compreender, pessoal? Isso aqui foi apenas um vídeo sobre essa questão. Não dá para mais me estender tanto, porque fica parando aqui o vídeo, fica diminuindo, caindo aqui a gravação, o vídeo. Espero que tenha dado para compreender a ideia do que eu quis passar aqui para vocês. É isso. Eu agradeço a todos que assistiram ao vídeo. Eu queria expor coisas a mais aqui, mas por questão de tempo, para o vídeo não ficar demasiadamente longo, eu penso que isso aqui já é o suficiente. É isso, agradeço a todos. Fiquem todos com Deus e até a próxima.